A vingança masculina frequentemente se torna um homem melhor. O homem, quando ele quer, quando ele quer se vingar, ele trabalha mais, ele busca mais sucesso, ele busca melhorar nas mais diversas áreas, porque assim ele demonstra e estabelece o seu valor como indivíduo. Quando o homem evolui, é a chance dele falar: tudo aquilo que falam ao meu respeito não é verdade. As pessoas podem ter pensado após o término que eu não prestava, mas agora, com o meu sucesso, eu mostro que elas estavam enganadas. As digníssimas não. Quando uma digníssima ela quer se vingar, ela se entrega para todo mundo. Ela se entrega para todos os homens que ela pode. Frequentemente até mesmo para amigos desse cara ou inimigos do cara que ela se separou. É interessante que enquanto o prazer masculino está em dizer eu não era aquilo que pensavam de ruim sobre mim, a digníssima, o prazer dela está em falar eu sou pior do que aquilo que pensavam ao meu respeito. E isso gera todo um comportamento diferente entre homens e digníssimas, e por isso que a vingança masculina eleva o homem, de modo geral, e enquanto a vingança feminina diminui a digníssima de modo geral. A gente vai ver o caso aqui da Elisa Sanches. A Elisa é uma atriz de filme mais 18, e ela está afirmando que entrou nesse mundo para se vingar do ex-marido, porque ela percebia que o ex-marido assistia conteúdo nesse segmento, então para se vingar disso, ela simplesmente foi e assumiu na vida dela que ela também faria exatamente isso. Numa visão psicológica, isso é uma resposta complexa ao trauma, tá? Algumas digníssimas, elas buscam reverter o trauma assumindo o controle da narrativa de intimidade que ela estava vendo o marido apreciar. Então ela se transforma, ela transiciona de vítima para participante ativa. Isso é uma espécie de fenômeno de coping compensatório, tá? Eu já falei antes para vocês de uma questão da minha vida na infância. Eu tinha viajado para um hotel fazenda, se eu me lembro bem, com a minha família. E existia hotéis fazenda, não sei se existe mais isso hoje em dia. Então você paga uma diária e tem contato com bichinho e tal. E eu tinha, aqui em Teresópolis, na verdade, acho que existe ainda um único hotel fazenda. Você paga e tal. E eu vi umas crianças, eu era novo, eu devia ter uns. Acho que foi perto dos meus pais se separarem, eu devia ter uns 9 anos mesmo. E eu vi um monte de crianças da minha idade jogando futebol. Cara, como eu queria brincar com aquelas crianças de futebol. E eu fui até elas para brincar. E elas, como era um grupo já que se conhecia, não eram pessoas, famílias diferentes que se encontraram. Era um grupo já de amigos, né, que as famílias estavam indo juntos viajar. E eles não deixaram jogar. E eu me lembro que eu falei o seguinte: também não queria jogar, e fui embora. E eu fui chorar no colo da minha mãe. O que eu mais queria naquele momento era jogar futebol com aquelas crianças. Mas, como eu fui negado de jogar, eu fiz esse coping compensatório. A única forma que eu tinha de assumir um controle de uma narrativa de rejeição era tentando dizer: eu mesmo não quero isso. Tentei me tirar do papel de vítima para alguém que estava agindo ativamente naquilo. Tadinho de quando eu era criança. Mas isso acontece muito, tá bom? E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: muitas vezes um extremo se torna o seu oposto em busca de controle e compensação emocional. Então muitas vezes isso acontece muito com as digníssimas. Você vai ter uma digníssima bem criada. Os pais cuidaram, honraram, protegeram, deram de tudo, e do nada essa digníssima começa a sair com os piores homens possíveis, os maiores vagabundos. O que a gente tem na mente da digníssima? O extremo que ela está vivendo é o extremo da pureza, da feminilidade, da bondade. Ela quer então o outro extremo, o oposto, em busca de equilíbrio, e ela se torna extremamente devassa. Isso é uma coisa extremamente comum nas das digníssimas, porque elas enxergam a pureza, a honra, a moral. Muitas vezes elas enxergam isso como um peso que elas estão ansiosas por se livrar. A gente poderia citar aqui também, já vamos entrar no vídeo em si, a gente poderia falar também sobre o efeito rebote que acontece após um término, tá? Após um divórcio, há o que nós chamamos de efeito rebote psicológico, onde a digníssima, ela apresenta uma fase de extrema exploração de intimidade como uma forma de compensar anos em que ela se preservou. Você vai ver que muitas digníssimas, a partir do momento que elas se separam do marido, nunca se cuidou. Mas se separou do marido,
vai pra academia, bota silicone, toma aquele negócio de emagrecer, faz cirurgia plástica, vira outra pessoa. É essa fase de efeito rebote tão comum em termos de casamento. E a psicologia comportamental explica isso como um reforço intermitente. O sofrimento inicial, né, cria uma aversão a algo, mas a liberação pós-término leva a uma hipercorreção. Então ela vai sentir vontade de entrar nessa indústria de conteúdo mais 1.8. No início, quando ela percebeu que ela gostava de consumir esse conteúdo, isso criou aversão nela. Não, isso é horrível, não vou participar, tá? Não vou participar, não. Eu não quero que você assista. Só que depois tem a hipercorreção. E ela falou, não, isso é uma coisa, deve ser bom isso, hein? Por que não? Por que não? Vou ganhar um dinheiro e vou me vingar do cara e vou humilhá-lo publicamente. E por que dá certo esse tipo de humilhação? Porque após um término, nós continuamos associados à imagem pública do ex durante um momento. Então, existe um período grande de atitudes que uma digníssima vai ter que ainda vão refletir na imagem social do ex dela. E ela vai então vai se entregando para todo mundo. Isso vai ferindo a imagem social do ex. Tá bom, mas eu já falei muito, você deve estar cansado de ouvir. Vamos ao vídeo dela aqui e depois a gente volta com mais alguns comentários. Quando eu separei do pai da minha filha, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu serei como as mulheres que você sempre desejou. Só que eu não serei igual a elas, eu serei um pouquinho pior. Porque você nunca me valorizou sendo correta. Então, você vai ver uma mulher como você desejou, só que pior do que essas que você olhava na rua, quando a gente passeava, ia pros lugares, você é pior. Não esquece disso. Então, toda vez que alguém falava assim, Elisa, você é puta, eu falava assim, gente... Quando eu ficava assim, tipo, chorando horrores, porque o pai da minha filha dava valor pra essas mulheres, eu chorava horrores. Hoje em dia eu sorrio. Se a pessoa me chamar de puta, eu vou falar assim, nossa, só o seu, quanto que eu sofri por mulheres que ele dava valor e não dava a mim. Não dava valor ao sendo correta. Então eu falei, se o ser correta não é interessante, ele vai trair, vai desejar, eu vou ser o que é desejado. Eu vou ser o diferente, eu vou ser amante. Mas então, porque a amante não sofre. Então a tua motivação toda foi esse fim aí mesmo. Foi. E ele acompanhou essa tua guinada no pornô? Como é que ele sentiu, esse cara? Não, ele viu virando garota de programa. Atriz também. Mas eu E aí, qual foi a reação desse cara? Ele falou que eu não sobreviveria. Ele falou assim, você não vai sobreviver nesse mundo, você não tem maldade, você não vai sobreviver. Ele só falou isso. Aí eu falei assim, você que pensa que eu sou aquela pessoa de antes? Aí eu falei isso foi no centro, quando eu era massoterapeuta no centro do Rio, e eu pedi pra ele pegar um negócio, e aí ele foi e percebeu que o ambiente era esse. E daí eu falei, não é nada, é massagem. Mas ele sabia que não era, enfim. E ele falou isso pra mim, aí ele pensa que eu sou ainda aquela pessoa tão inocente que ele conheceu, eu não sou. E esse mundo que me ensinou também não ser tão inocente, mas não perder o meu lado bom, mas também não ser tão bobinha como eu era, porque eu era a pessoa, nossa, mais assim inocente do planeta Terra. Parecia que eu nem vivia no mundo, que eu vivia em outro mundo, que eu não conhecia nada de maldades. Então eu era uma pessoa completamente diferente. E por isso que ele ficou com medo de acontecer algo comigo. Entendi. Quando eu separei... Em psicanálise existe um fenômeno muito bem documentado que nós chamamos de fuga da feminilidade. É algo, claro, que só ocorre entre as digníssimas, que é uma rejeição ao papel feminino e uma busca incessante por se livrar totalmente dele. Então, muitas vezes, as digníssimas, motivadas por alguma questão interior não resolvida, elas vão empreender essa fuga. A Elisa talvez esteja tentando, naquela época, se livrar do papel de esposa. Então ela tenta ser tudo aquilo que é contrário, a antítese de esposa. A gente poderia falar também sobre uma questão de identificação com o agressor. Na visão psicanalítica, uma das formas de você lidar com seu sentimento de impotência é se identificando com aquele que te fere e repetindo o padrão de ferimento que fizeram sobre você com outras pessoas. Então, eu já falei sobre isso aqui antes. Então, o que foi ferida pelo esse tipo de conteúdo, então ela falou, eu vou me identificar, não é consciente, né? Então eu vou me identificar com isso que fizeram comigo e serei igual. Então, se ela sentiu o casamento ferido pelo que essa produção de conteúdo fazia, ela agora vai ferir o casamento dos outros fazendo isso.
a gente poderia falar também sobre uma repetição compulsiva das dores, onde a pessoa ela repete seus próprios traumas do passado indefinidamente, mas tentando repeti-los de uma posição de controle, onde ela agora pode decidir como será feito algo ou não. Dependente das formas de nós enxergarmos isso, a gente vê a tristeza, porque essa moça é uma moça extremamente doente emocionalmente. Já deu várias reportagens falando sobre a depressão, a tristeza, desânimo com a vida. Ela não é, isso aqui ela está performando. Eu fiz, sou muito mais forte do que antes. Ela só está performando, né, tentando encarnar uma persona que claramente ela não é. É triste, mas é verdade. Coloque nos comentários o que você acha. Você já sabia dessa história? Você já sabia disso? Eu não sabia, descobri agora. Marcelão, obrigado por ter mandado esse vídeo. Eu não fazia a menor ideia, ele que me mandou. Eu estava sem vídeo, só tem que vontade. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se você acha que ela fez certo, se ela fez errado. O que você faria? Micainha, o que você faria se a sua ex simplesmente se tornasse uma Elisa Chances da vida? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Abração, pessoal.